Bom, então, a partir da aula de hoje, nós vamos estudar o ciclo de relações patógeno-hospedeiro, que é saber como diferentes micro-organismos causam doenças em plantas. Hoje nós vamos ver fungos e procariotos, né? Procariotos envolvem bactérias e molicutes. Qual a diferença entre bactéria e molicute? Qual a diferença? Alguém lembra a diferença entre bactéria e molicute? Então nós vamos fazer uma breve revisão aqui. Então eu vou fazer uma apresentação sobre os pontos mais importantes e ao final eu tenho um vídeo da Sociedade Americana de Fitopatologia. Felizmente o áudio é em português, que dá um exemplo, um vídeo de uns 10 minutos que mostra doenças no milho, como que a doença se desenvolve no campo. Bom, então começando, eu vou fazer eu tenho 3 ou 4 slides aqui para fazer uma breve revisão sobre características de fungos e características de procariotos, para vocês se situarem com alguma terminologia que nós usarmos no ciclo de relação patógeno-hospedeiro, né? Então, só para lembrá-los, isso aí vocês tiveram lá na microbiologia, tanto na teórica como na prática, né? Lembrar que os fungos, a estrutura vegetativa do fungo é a hifa, né? Essa hifa pode ser septada ou não septada, então isso aqui tem um valor taxonômico, vocês já aprenderam isso. Lembrar que os fungos, eles possuem quitina, principalmente quitina e glucano na parede celular, para diferenciá-los de oomicetos, que eu vou falar logo em seguida. E eles podem ter 2 tipos de reprodução. A reprodução sexuada, né, onde há a possibilidade do aparecimento de recombinantes, né, que é muito importante quando se pensa no controle químico, e a reprodução assexuada, que é uma reprodução repetitiva e que nós vamos ver, responsável pelas epidemias, porque o ciclo se repete no campo, vocês vão ver no vídeo também, o ciclo se repete no campo através dos esporos assexuais. Os principais grupos de fungos que causam doenças em plantas, também já vistos lá na microbiologia, são os zigomicetos, ascomiceto e basidiomicetos. Esses grupos, né, nós vimos lá que tem reprodução sexuada e assexuada, enquanto que os fungos mitospóricos, antigamente chamados de deuteromicetos, são aqueles onde a reprodução sexuada é desconhecida ou ausente. Então, praticamente, eles se reproduzem só com esporos assexuais, tá certo? Então, esses são os principais grupos de fungos que causam doenças em plantas e que muitas doenças vocês vão ver nas aulas práticas, né? Do ponto de vista dos cromistas, rapidamente, tem um grupo importante, né, que são os oomicetos, que está ligado até com a história da fitopatologia que eu comentei na aula passada. A Phytophthora infesta é um oomiceto importante. Há outros, né? Há outros. O míldio da videira é um oomiceto importantíssimo que causa uma doença de importância econômica na videira, no mundo inteiro. Então, esses oomicetos, diferente dos fungos, eles possuem celulose na parede celular, né? Essa é uma das principais características do oomiceto, a presença de celulose. Também se reproduzem sexuadamente e assexuadamente, lembrando que é o único grupo que produz esporos móveis dentro do esporângio, que são os zoósporos, né? Então, dentro desses micro-organismos que causam doenças em planta, o único que produz esporos móveis são os oomicetos. Então, essa é uma característica importante também quando ocorre uma doença, que esses micro-organismos, eles dependem de água, né? Principalmente de água livre no solo, para que os esporos possam se mover
de uma planta para outra, né? Então, esse conhecimento, numa determinada situação de manejo, ele tem sempre que ser levado em consideração, né? Bom, do ponto de vista de procariotos, né, rapidamente também, para a gente deixar clara a diferença entre bactérias e molicutes, eu preparei aqui 2 slides resumidos sobre as principais características, né, que vocês, de bactérias, vocês sabem, mas nunca é demais relembrar. Então, as bactérias são unicelulares, né? Possuem parede celular. Essa é uma característica que vai diferenciá-la dos molicutes, né? Então, elas possuem parede celular, mas o núcleo é desorganizado, o material genético fica desorganizado no interior do citoplasma porque não existe membrana nuclear. Algumas bactérias possuem um DNA, um cromossomo extra, que são os plasmídeos, né? Um exemplo clássico é a agrobactéria, que o plasmídio é usado para fins até de transformação genética. Muitas das que causam doenças em plantas possuem flagelos. E uma característica importante, nós vamos ver mais adiante o papel dessas cápsulas, né, que envolve a célula bacteriana, elas têm um papel importante no processo da doença. É uma cápsula de polissacarídeos. E lembrando que as bactérias se reproduzem por fissão binária, né? Então, uma célula divide, dá origem a 2 e assim sucessivamente. A velocidade com que uma doença bacteriana ocorre no campo é muito mais rápida do que a de uma doença causada por fungo, justamente por causa dessa característica de uma replicação ou uma multiplicação extremamente rápida das bactérias, uma multiplicação, um crescimento exponencial, né? Então, diferente das bactérias, os molicutes, temos molicutes importantes, né, que causam doenças em plantas, eles não possuem parede celular. Então, essa é uma característica que diferencia bactéria de molicute. Bactéria tem parede celular, molicute não tem parede celular. Consequentemente, eles não têm uma forma definida. Eles são irregulares, ou seja, eles são pleomórficos, né? Então, uma hora está redondinho, outra hora está meio achatadinho, enfim, o tamanho também é variável, justamente porque não tem a parede celular. Outra característica dos molicutes é que eles são fastidiosos, ou seja, eles não crescem em meio de cultura ou, quando crescem, necessitam de um meio especial. É o caso, por exemplo, de espiroplasmas. Os espiroplasmas, o próprio nome diz, né? Eles têm esse formato de uma espiral, né? Embora a morfologia espiral também é variável, né? Mas essa morfologia que dá o nome a esse molicute, esse grupo que causa doença importante em milho, o corn stunt, causado por espiroplasma, esse espiroplasma é cultivado em meio de cultura. É um meio especial, diferente dos meios comuns que crescem bactérias, mas ele cresce em meio de cultura. Os fitoplasmas, até o momento, não se consegue cultivá-los em meio de cultura. Então, esses nós podemos dizer que são realmente fastidiosos. Eles não crescem em qualquer tipo de meio de cultura, pelo menos até o momento, pelo meu conhecimento. E da mesma maneira que as bactérias, eles se reproduzem por fissão binária. Então, eu acho que é interessante vocês terem em mente esses termos, saber diferenciar uma bactéria de um molicute, que nós vamos falar separadamente das doenças causadas por esses 2 grupos, das principais características, obviamente, né, no decorrer da aula de hoje. Tá certo? Como é que ocorre uma doença de planta? Então, nós temos o famoso triângulo da doença, né? Nós temos o hospedeiro. Para que a doença ocorra, nós precisamos do hospedeiro, não é? O hospedeiro suscetível. Há necessidade, obviamente, do patógeno,
né? E esse patógeno tem que ser capaz de infectar esse hospedeiro suscetível, de colonizá-lo, né? E para que essa interação se desenvolva adequadamente e resulte no processo doença, que nós já definimos na aula passada, né? Há necessidade de um ambiente favorável, né? Então, tudo isso tem que ocorrer concomitantemente para que o processo doença se desenvolva com maior ou menor intensidade, causando maior ou menor dano a uma determinada cultura. E é justamente nessa interação planta-patógeno-hospedeiro, em alguns casos, que nós vamos ver hoje, vamos ver na aula de vírus, aparece um quarto agente, que é o vetor, né? Os molicutes, algumas bactérias, são transmitidas por vetores. Os vírus, a maioria, é transmitida por vetor. Então, nós temos que colocar nesse triângulo aqui mais um vértice, acrescentando o vetor, que também vai ter um papel importante. De tal sorte que, quando se pensa num manejo de uma doença, nós temos que entender o triângulo da doença, saber como que ela se desenvolve no campo, se tem vetor, se não tem vetor, como é que é a relação e assim por diante, para que as medidas de controle atuem em uma ou mais dessas relações, de tal sorte que você quebre essas relações em algum momento, ou uma variedade resistente, ou manejando o ambiente, controlando o vetor, fazendo rotação de cultura, enfim, existem várias estratégias que serão discutidas aqui com vocês na oportunidade. Hoje nós vamos apenas entender quais são as principais características de doenças causadas por fungos e procariotos. Então nós temos aqui esse diagrama do manual de fitopatologia. No final tem o número do capítulo, eu não me lembro, acho que é capítulo 3 da última edição. Isso aqui é o que ocorre no campo, como é que uma doença se desenvolve. Então nós vamos ter um lugar onde ocorre a fonte de inóculo. Então a fonte de inóculo é que vai fornecer os propágulos, os esporos, as estruturas do patógeno que vão dar início à infecção. Nós poderíamos começar o ciclo da doença em qualquer lugar, mas o mais adequado é começar pela sobrevivência, imaginando que a cultura está começando agora e o patógeno está sobrevivendo em algum lugar, que nós vamos ver daqui a pouco onde que esses diferentes patógenos podem sobreviver. E esse lugar onde ele sobrevive corresponde à fonte de inóculo. Tá certo? Também precisamos entender o que é o inóculo. Alguém saberia me definir o que é o inóculo, por exemplo, de um fungo? Você saberia me dizer o que pode servir de inóculo para um fungo? Alguém aqui desse lado sabe o que seria um inóculo de um fungo? O que pode cair numa planta e causar infecção? O esporo. Perfeito, esse é o principal inóculo. Pode ser sexuado ou assexuado. Além do esporo, no caso do fungo, pedaços de hifa também podem servir como inóculo. Então, um pedaço de hifa, se desprender do fungo e cair num tecido suscetível, também causa infecção. Então, o inóculo pode ser uma estrutura do patógeno ou o próprio patógeno. No caso de bactérias, o inóculo é a própria célula bacteriana. No caso do molicute, a mesma coisa, é a célula do molicute, tá certo? Bom, então isso é onde nós começamos o ciclo da relação patógeno-hospedeiro, na sobrevivência. Pode dizer que inóculo é a partícula mínima de produção? Eu acho que você pode. Quer dizer, se você tiver um esporo, 2 esporos, que sejam carregados pelo vento, ou de outra forma, com água, e caem
tecido suscetível e germina, é o mínimo que você precisa para causar infecção. Acredito que sim. Então, esse inóculo, que sobreviveu em algum lugar, nós vamos discutir daqui a pouco, ele é disseminado, né? Também vamos ver como que esses inóculos podem ser disseminados. Ao encontrar um hospedeiro suscetível, né, então nós vamos ter lá uma planta desenvolvendo no campo, né? E esse inóculo, um esporo de um fungo, disseminado, ele cai no tecido vegetal. Esse tecido vegetal sendo suscetível, ele vai causar infecção, vai germinar e vai penetrar. E nós vamos ver também mais adiante, nessa aula, como é que ocorre a infecção, como é que um fungo infecta numa planta, como é que uma bactéria infecta uma planta. Uma vez infectado, vai ocorrer a colonização, que é o crescimento do fungo na superfície ou no interior do tecido vegetal ou da bactéria, né? E, ao mesmo tempo que ocorre a colonização, ocorre a reprodução. Tá certo? Fechou o ciclo. Então, aqui nós temos o que nós chamamos de ciclo primário. Se uma doença... Vocês acham que uma doença no campo pode ter só um ciclo primário? Ou você acha que ela precisa ter, além do ciclo primário, vários ciclos secundários dentro do ciclo da cultura? O que você acha? Tem que ter vários. Tem que ter vários ciclos. Todo mundo concorda com ele que uma doença, qualquer doença, tem que ter vários ciclos. Esse ciclo de reprodução, infecção, colonização tem que ser repetido, ou pode ocorrer só um ciclo durante o ciclo de desenvolvimento da cultura? Alguém discorda dele ou concorda com ele? Você concorda? Então, infelizmente, não é verdadeiro. Não. Mas como é que um ciclo só vai contaminar uma lavoura inteira? Tem doenças que são chamadas, isso vocês vão ter uma aula mais adiante de epidemiologia, que vai ser melhor detalhada com exemplos, que é como a gente entende as doenças no campo. Mas nós temos as doenças... Nós temos as doenças monocíclicas, que só têm o ciclo primário, tá certo? Geralmente, são doenças murchas vasculares, por exemplo, murcha de verticílio. Esse patógeno, ele coloniza, esse fungo coloniza os vasos do xilema. Então, ele infecta a planta pelo sistema radicular, ele coloniza os vasos do xilema e ele só vai se reproduzir quando a planta morrer. Ou seja, ele só vai gerar inóculo, novo inóculo, quando acabar o ciclo da cultura. De tal maneira que essas doenças monocíclicas, elas vão aumentando ano a ano, a cada ciclo da cultura, tá certo? Elas são mais lentas do que as policíclicas, né? Então, doença monocíclica é aquela que só tem um ciclo de desenvolvimento do patógeno durante o ciclo de desenvolvimento da cultura. Então, o patógeno infecta a planta vai morrer lá na frente, ele vai se reproduzir e os esporos, as estruturas reprodutivas, vão infectar a cultura do novo ciclo. Por isso que ela é chamada de doença monocíclica. Mas nós temos também as doenças policíclicas. Aí sim, nesse aspecto, ocorre o primeiro ciclo e no tecido da planta doente ocorre a reprodução, os esporos são disseminados, o patógeno é disseminado, ocorre nova infecção, colonização, reprodução, e esse ciclo se repete várias vezes, pode se repetir várias vezes durante o ciclo de desenvolvimento da cultura. Essas doenças podem causar epidemias rapidamente,
porque há um aumento substancial se não for tomada nenhuma providência de manejo, tá certo? São aí que surgem as epidemias. Provavelmente foi isso que ocorreu na Irlanda, né? Naquela época distante, ninguém sabia o que fazer. A doença é policíclica, a Phytophthora infesta, a requeima é uma doença policíclica, e ocorreram vários ciclos secundários, né? Então, a doença policíclica, além do ciclo primário, ela também tem os ciclos secundários. Tá certo? Então, esses são dois conceitos importantes de doença que também tem que ser levado em consideração na época do manejo, né? Mas, como eu disse, nós vamos ter uma aula específica sobre epidemiologia, que o professor Bergamin, que é o epidemiologista do departamento, vai discutir com mais detalhes com você. Então, se nós olharmos aqui, vamos ver um exemplo real agora, né? Eu coloquei aqui um diagrama de uma doença importante, que é o cancro cítrico, causado por essa bactéria, Xanthomonas, onde sobrevive. E depois nós vamos detalhar cada item desse. Mas vamos olhar primeiro essa bactéria. Onde que ela sobrevive? Onde você acha que a bactéria do cancro cítrico sobrevive? As folhas e nos frutos. As folhas e nos frutos. Nas folhas e nos frutos. Todos concordam? Onde houver lesão, né? Então, se houver lesão aqui no ramo, a bactéria está ali na lesão. Se houver lesão na folha, no fruto e assim por diante, ela sobrevive na lesão. Ela fica parada ali na lesão. Se o ambiente for desfavorável, ela fica de uma forma estacionária, que nós chamamos de forma epifítica. Todas as bactérias, os micro-organismos, quando ficam estacionados, nós chamamos de forma epifítica, né? Então, ela fica aqui nessa lesão, aguardando um ambiente favorável. O que é um ambiente favorável para a bactéria se desenvolver? Umidade é importante e uma temperatura adequada. Então, aí vem o fator ambiente no desenvolvimento da doença. Havendo condições favoráveis, essas células bacterianas, através da ação do vento, da água e outros agentes, ela pode ser disseminada. Então, aqui nós temos o inóculo. Aqui é a fonte de inóculo, onde ela sobreviveu. Aqui é o inóculo, propriamente dito, é a célula bacteriana que serve como inóculo, né? E essa célula bacteriana vai ser disseminada e cai no tecido suscetível, que pode ser da mesma planta, folhas da mesma planta, ramos, folha da planta vizinha, né? Encontrando tecido suscetível e condições adequadas, ocorre a penetração, a infecção, né? Ela penetra através dos estômatos e daí para frente ocorre a colonização. E esse ciclo se repete. Então, essa doença é policíclica. Se não for tomada uma medida, a bactéria vai se replicando, havendo ambiente favorável, condições favoráveis, tecido suscetível, né? Ela vai se multiplicando, vai produzindo novas lesões, vai gerando novos inóculos que vão ser disseminados, infectar novos tecidos e assim sucessivamente. Portanto, é uma doença policíclica. Além do ciclo primário, ela tem aqui, está ilustrado aqui, ela tem vários ciclos secundários. Tá certo? Bom, então isso para dar uma visão assim geral para vocês de como que uma doença se desenvolve. Agora nós precisamos olhar cada uma dessas fases para entender as particularidades que podem ocorrer ao longo do ciclo primário e, obviamente, dos ciclos secundários. Bom, a primeira... deixa eu voltar aqui um pouco e fazer uma pergunta. Como é que vocês acham, embora eu já mostrei parte, mas como é que vocês acham que um fungo pode sobreviver e se tornar fonte de inóculo? Quais seriam as principais modalidades que vocês imaginam de sobrevivência de um fungo? Adaptações da isca.
Adaptações da IFA. O que seriam essas adaptações da IFA? Escleródio. Então, essa é uma estrutura importante. Então, vamos generalizar essa estrutura que você chamou de estrutura de resistência. É uma forma importantíssima de fungos, de sobrevivência de fungos. Então, essa é uma estrutura de resistência.